Paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por mais uma sexta-feira de culto ao vivo, engrandecendo o nome do Senhor Jesus e fazendo menção da sua palavra. Primeiramente, eu quero dizer a todos os irmãos, eu peço licença para chegar ao teu convívio e dizer a todos vocês que ainda há esperança para a nossa alma. O Senhor ainda restaura, o Senhor ainda liberta, e o Senhor ainda transforma a alma do mais pecaminoso homem na terra. Acreditamos um dia na tua redenção e sabemos que um dia o céu será se aberto diante de nós e viveremos para sempre com o Senhor. Eu quero fazer pauta da presença do Senhor agora em nosso meio e dizer ao Senhor Jesus para ficar muito feliz, porque eu sei que a felicidade do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho certeza que muitos irmãos já estão agora trazendo consigo as suas forças. Sabemos nós que nesses últimos dias, irmãos, está muito dificultoso viver nessa terra. Então, eu quero que os irmãos saibam que ainda há esperança para a nossa alma, que ainda há esperança e refúgio para a nossa alma. O Senhor Jesus é o refúgio. A glória unigênita do Filho de Deus está sobre a face da terra, perdoando e dando força a todo vil pecador. Quero primeiramente dizer ao Pai, o anjo Gabriel, que me assiste agora também o anjo Miguel também, que está à minha direita lutando conosco, dizendo aos anjos e conservos do Senhor, a todo a ser e também todo general de guerra e também soldados do céu que luta contra as trevas, que nesse exato momento eu estou entronizado diante de um povo e estou em batalha também. Quero dizer a Deus, o glorioso, o eterno El Shaddai, o Tsekenu Yahvé, o Deus Shalom, que jamais morrerá e imortalidade será para sempre a sua glória. Quero dizer a esse Deus que eu louvo a Ele por ter colocado a minha vida perante a tua vida agora. Sei que tem muitas pessoas que estão agora no mesmo sentimento e na mesma unidade que eu, em nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando, sim, dias de muita dificuldade, dias que a terra está sangrando, realmente são dias terríveis, o dia que nós paramos de entender, ou então entendemos que a igreja está se apagando. Jesus falava algo que o meu coração, ele se sente muito triste em saber que a parábola de Jesus está acontecendo nesses últimos dias. Jesus estava falando acerca de 10 virgens. Ele disse que havia 5 prudentes e 5 loucas. E ali, quando ele viesse buscar casar com a igreja, 5 igrejas, estava se apagada. Estava se apagando e ao momento que ele chegou, estava se apagada. Ou seja, não tinha mais azeite. Irmãos, isso está acontecendo. Quantas e quantas igrejas não estão mais vivendo de oração? Irmãos, a terra está triste. A terra está em colapso terrível. E nós vivenciamos realmente os últimos dias. Sabemos que muitos irmãos não é um não. É muitos irmãos que irá ficar neste mundo. E Jesus está triste. Dificilmente a igreja tem feito Jesus se alegrar. A igreja está passando um momento difícil. Nós estamos perdendo a direção. Os nossos irmãos e irmãs não estão fortalecidos na oração. E é triste para minha alma, porque são meus irmãos também. Muitas igrejas estão depressivas. E eu não tenho alegria para fazer esse vídeo. Saber que muitos e muitos estão doentes espiritualmente, irmãos.
Sabe por que que eu choro? Porque quem tem o Espírito Santo chora com os que choram, alegra com os que se alegram. E meu choro não é fingido, e Deus reconhece a minha alma. Eu estou vendo que muitos irmãos que me acompanhavam no canal já se caíram, não conseguem mais levantar. E eu não sei o que eu faço com essas almas. É muito triste saber que os nossos irmãos estão ficando para trás. É muito triste saber que os nossos pastores estão ficando para trás. Sabe, irmãos, quantos obreiros em depressão, quantos irmãos em depressão, e nós estamos vendo uma igreja sendo apanhando de demônios, uma igreja apanhando das trevas. A igreja está apanhando das trevas, está apanhando das trevas. Existe o general de guerra, o Senhor dos Exércitos, não filiou para o seu exército pessoas fracas. Ele colocou pessoas que ele escolheu e colocou e deu a eles dentro do almoxerifado do céu, aonde Paulo escreve em Gálatas, em Efésios, ele tem ministério dizendo que daria capacetes, daria espada, para que essas pessoas viessem lutar. Mas sabe por que essas igrejas estão assim? É porque eles pensam que somente batizar e ir para a igreja é o que Jesus chamou. Não foi isso. Quando você aceita Jesus, quando você morre para o mundo, quando você deixa o velho homem, você está entrando numa guerra, irmão e irmã. Você está entrando numa guerra espiritual. Você não parou para pensar ainda que quando você batizou, você estava entrando no exército de Deus para lutar contra as trevas. O teu pastor não ensinou isso para você, não. É por isso que você foi atingido desapercebido. Um soldado que está no meio da guerra e não sabe que está se guerreando, ele está desapercebido e ele é retalhado. Mas aquele que aceita Jesus, ele sabe que acabou de batizar, é hora de orar, porque os demônios vão vir atormentá-los. É isso que está acontecendo. É por isso que tem muitas irmãs crentes com o marido nas drogas. É por isso que tem muitos obreiros estão na igreja arrastados, com o sapato e a gravata furada, estão totalmente desmanchando na presença de Deus, mas não desmanchando de combinação, estão caindo, estão regredindo, estão somente fazendo a sua parte como obreiro, ou seja, virou um costume, não virou mais um amor, virou um costume ficar de porta da igreja receber as pessoas. Virou um costume abrir cultos. Jesus está falando conosco que Ele não quer que você viva um costume na sua casa. E muitos irmãos estão somente de aparência na casa do meu Pai. E Jesus está olhando. Jesus está triste. Irmãos, a minha alma está triste, porque Jesus que está dentro de mim está triste. Ele anda na minha alma. Irmãos e irmãs, até quando nós vamos apanhar do pecado? Até quando nós vamos apanhar do pecado? Da imundície da carne? Realmente, irmãos, começamos o culto de sexta-feira com lágrimas, porque não está nada bem. A igreja está perecendo. E é triste ver, irmãos, eu ando no Brasil e no mundo inteiro. É triste ver como estão as igrejas.
pastores, obreiros, obreiras, tudo deficiente espiritualmente. Infelizmente nós estamos vivendo esses dias. Pessoas que vivem somente de bagunça e gritaria dentro da igreja, mas não têm vida com Deus. Realmente, os irmãos me perdoam. É muitas lágrimas, irmãos, porque eu amo essa obra. Eu aprendi a amar essa obra de uma forma tremenda. Eu aprendi a olhar para as igrejas e não ver placas nelas, eu vi a casa do meu pai. O filho que ama o pai defende as suas coisas. Qual filho que vai falar, ver o pai sendo massacrado, vai ficar quieto? Qual filho que vê o pai sendo blasfemado e ficará quieto, irmãos? E eu não sou diferente, eu tenho um pai. Quando meu pai carnal me abandonou, minha mãe com 8 filhos, eu fui para o mundo das drogas. Eu não tinha um pai. Mas aí eu consegui um pai que eu não estou vendo agora. Mas eu sinto ele me acariciar na hora que é dificultoso, na hora que é difícil. Mas vocês que estão na casa do Senhor, não façam isso com meu pai. Ele está muito triste com vocês. Não façam isso. Não machuque o espírito do meu pai. Não machuque o espírito do meu pai! Não machuque. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus por cada vida de cada um dos irmãos que estão agora focado agora nesse culto hoje, de culto de maravilhas. Hoje vamos estar orando para as irmãs que estão com problemas nas barrigas, muitos demônios se levantaram do inferno. E eu tive o vídeo de muitos comentários, o vídeo está no canal, quem quiser dar uma olhada. Deus me revelou no meio da rua e disse, avisa que os demônios se levantaram do inferno e atingiram estômago, trompa, útero de muitas mulheres. Tem muitas crentes que não conseguem ter filhos. Nós estamos vivendo uma nação onde as mulheres não conseguem mais ter crianças, não conseguem ter. Quando tem filho, morrem. E esses demônios estão não querendo mais deixar prosperar. Eles não estão querendo mais deixar as famílias ter herança. Então é isso que está acontecendo. Então eu quero dizer para os irmãos que eu fico agradecido a Deus por ter me colocado nessa terra, né? Sei que não tem sido fácil, sei que as lutas têm sido muito difíceis, né, irmãos? Em todo lugar que iremos, as lutas, as batalhas são muito grandes, mas o Senhor me deu força, me deu graça para continuar essa palavra, continuar trazendo também para o povo, né? Sobre a santidade do corpo, sobre a santidade, a doutrina do Espírito Santo e também a comunhão com o Pai. Então acredito nós que sabemos que os ensinos que nós ministramos é um ensino que traz ao homem e à mulher a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então estamos aqui agradecendo a Deus, agradecendo por tudo que nós temos, agradecendo pelo lar, agradecendo por todos os irmãos que estão no Brasil, tem nos ajudado muito. Deus está tocando em muitos irmãos para nos ajudar, isso é muito legal, e que Deus está abençoando eles de uma forma tremenda também. Eu fico muito feliz com isso, como Deus está agindo de uma forma tremenda. Então vamos orar agora, para que possamos entrar no que hoje Jesus pediu para me ensinar aos irmãos. A quem não for casado, entenda que hoje é para os casados e também para os solteiros, claramente. Hoje vamos aprender sobre algo que está matando a nação brasileira, e não somente matando a nação brasileira, como está destruindo famílias. Vamos orar agora. Pai poderoso, Espírito Santo, eu te glorifico, eu te agradeço, assim como esse hino, a deusa Débora, dizendo que está agradecendo ao Senhor, ó Pai, pelas mãos, pelos pés, pela visão. Eu te agradeço por cada alma que vai me ouvir agora.
São ovelhas, ó Pai, de um rebanho que o Senhor me deu diante dos céus e também antes da fundação da terra. Eu te glorifico, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o Senhor tem me sustentado, pessoas que têm nos ajudado a comer, a se vestir também. Pai, eu te glorifico porque este mundo é passageiro, mas a sua palavra jamais há de passar. Pai eterno, eu te dou glória, porque glorificado seja o teu nome. Assim, Senhor, está coberto, Senhor Jesus, os teus atos com sua glória, assim nos cobre agora com teu sangue e nos cobre com tua mão, porque debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque a tua verdade é escudo e broquel. Pai eterno, assim eu te agradeço, assim eu te glorifico, em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe vocês. Eu queria que vocês agora, junto comigo, pegassem a Bíblia. Pega a Bíblia aí comigo e nós vamos agora estar lendo um versículo bíblico onde vamos estar aprendendo sobre a situação hoje que estamos vivenciando. Eu queria que vocês abrissem comigo. Abra comigo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Todos pegaram a Bíblia aí? Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo de número 24. Graças a Deus. Gênesis capítulo 2. Quero dizer para os seus irmãos que estão online, daqui a pouco, acabando o culto, a gente vai bater um bate-papo de 5 minutos. Vou estar orando por cada um dos irmãos, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eu vou ler a palavra de Deus, amém? Está escrito assim: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a uma sua mulher, e eles se tornarão somente uma só carne. Vamos lá. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, agora ele vai casar, então ele vai mudar de casa e deixar o pai e a mãe. E eles se tornarão, ou seja, ainda não são, mas depois que casam, se torna-se uma só carne. Senhor meu Deus, dá entendimento da sua palavra, e eu te glorifico por isso. Coloca a sua palavra na minha boca como tem feito. Que as pessoas, ó Deus, que estão aqui nos ouvindo, sejam tomadas pelo poder da sua glória. Assim seja em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando dias caóticos, dias de muita tristeza, dias de muita penúria na face da terra. A terra está estabelecida perante uma comunhão que não vem de Deus. A terra, o Brasil, principalmente o Brasil, e as igrejas de todo o Brasil estão vivenciando a maior desgraça. Repito, a maior desgraça. O que é desgraça? Não é palavrão. Desgraça é algo que não está com a graça. Então, a pior desgraça que a igreja do Senhor Jesus está se infiltrando, e também a nação brasileira, como todos os outros países da face da terra. Qual que é? A noção de saber que o homem está sendo levado a dois caminhos e sendo levado a duas vontades. Porém, Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, dizendo que o homem se reclinaria para dois sentidos, uma carnal e a outra espiritual. No entanto, a carne está sendo tomada pelos homens. A carnalidade, a imoralidade sexual entra nesse sentido na carne. Ela está tomando a terra. Sim, nós estamos vivenciando os dias do fim.
aonde o amor de muitos se esfriaria. E também, se o amor de muitos se esfriou pelo Espírito, quem se acenderia? A carne. E por essa feita, pastores estão entrando em adultério, pessoas cobiçosos, pessoas ignorantes, porque é vontade carnal, iradas, pessoas presunçosas, ladrões, afeminados, pessoas que furtam, todas as vontades, vícios, as vontades da carne estão alarmantes. Então, a carne está totalmente acesa nesses últimos dias. A igreja está vivendo na carne. Muitas obreiras missionárias que falam em línguas no altar também são prostitutas. Muitos obreiros que estão falando que Jesus é bom, que é servo de Deus, estão cobiçando as irmãs de saia curta. Estamos vivenciando, sim, o maior desrespeito perante a face de Jeová, o maior desrespeito, a maior calamidade que nunca se ouve e que nunca haverá jamais, que é os últimos dias. A igreja está carnal, a igreja está filtrada nos prazeres dessa carne e estão indo para a morte. Porém, a Bíblia relata dizendo: quem semeia no Espírito ceifará a vida, mas quem semeia na carne ceifará corrupção. É por isso que as almas de dentro das congregações estão carnais, estão ignorantes, estão pessoas que aborrecem o teu próximo em cima do altar com o microfone na mão, jogando em direta no seu irmão. Nós estamos vivenciando uma igreja carnal, fedorenta, inútil diante da presença de Deus, porque estão apagadas, cheirando podre nas narinas do Todo-Poderoso. Estamos sim vivenciando esses dias ao ponto de o pecado se acender tanto que hoje, para mim falar que eu sou um pastor, eu tenho que provar mais de dias no certo lugar que eu vou, porque os pastores da minha linhagem ofenderam a linhagem dos pastores. Os pastores que ofenderam a linhagem foi pastores que colocaram a igreja em escândalo. Pastor pega em adultério, pastor que não paga ninguém, pastor ignorante que chega dentro do altar e massacra uma ovelha que está no banco. A carnalidade tomou conta, a carnalidade tomou conta. Assim, irmãos, a carnalidade está tomando conta também da face da terra. Nós estamos sim vivenciando esses dias aonde as irmãs obreiras, aquelas que fazem o chazinho da tarde, reúnem para falar mal uma da outra. A carnalidade está tomando a face da terra. Pois bem, pastor Júlio, o que o Espírito Santo está falando através de você, sim, é verdade. Então por que você leu o livro de Gênesis? Sim, por que eu li o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, que fala sobre casamento e não atividade carnal? Sim, irmão, porque dentro desse casamento estamos vivenciando também a maior queda. O que mais derruba o homem de Deus, o que mais derruba a mulher de Deus é o que aconteceu em Gênesis. Gênesis, Deus constitui o casamento, mas os casamentos estão, não é um, não é 100, não é 1 milhão, é muito mais do que isso. São bilhões e bilhões de casamentos que estão tendo relações em adultério. Homens que praticam um ato sexual com tua esposa pensando em outra mulher. Irmãos, porque a carnalidade é tão grande que olha o que o diabo fez. Satanás tomou a juventude do Brasil, colocou na juventude do Brasil short curto. Qualquer menininha de 13 anos está enchendo, mostrando a bunda aí fora. E aí os irmãos, homens de Deus, que se diz homem de Deus, cobiçam e ficam aquela imagem do pensamento. Aqueles demônios da pombagira entram na mente do pastor e ali o pastor entra em adultério, porque se cobiçar, o coração já entrou em cobiça. Então nós estamos sim vivenciando esse dilema carnal, esse dilema que não é espiritual, está tomando os pastores. Por que, pastor Júlio? Os pastores, obreiros, missionários, servos e servas, jovens da igreja e também os carnais ímpios. Por que eles estão vivendo assim? É simples, porque deixaram o uso da doutrina de Jesus. Qual que foi a maior doutrina de Cristo? Sim, foi o amor? Foi. Mas qual que foi a doutrina que estabeleceria um soldado na batalha? A doutrina do vigiai e orai sem cessar, em todo o tempo. Ou seja, não é para parar a oração, não é para parar a vigilância. É por isso que muitos estão caindo nos pecados, tanto o pecado sexual e moral, tanto o pecado cobiçoso, tanto o pecado de
de heresias e profanidades, e tanto o pecado de escárnio e também de escândalo. Então a igreja sim está vivenciando. Jesus quer nos levar em 2:21 de Gênesis, mostrando que muitos irmãos que estão casados estão em adultério em cima do altar, que muitas irmãs, missionárias, pastores que colocam a sainha com aquele racho desse tamanho, mostrando a coxa da perna para os homens ver, e com a saia apertada, eles estão trazendo sensualidade para outros se derrubarem, para derrubar outros missionários que estão ali dentro. A pombagira tomou os altares e está embriagada, montada num leão de 7 cabeças, como diz Apocalipse. A maior nação, a nação de Israel, diante de Deus, também foi o que a Bíblia relata como uma nação prostituta. A Bíblia diz que Israel foi chamado de prostituta, a nação que prostituiu contra o verdadeiro marido, que é Deus, em Isaías 42. Mas quando a minha Bíblia diz que haveria uma maior prostituta, uma grande, que também adotou Israel como filhinha prostituta, Babilônia. O que é a Babilônia hoje? A Babilônia está dentro da igreja, a Babilônia está na rua, a Babilônia está no funk, a Babilônia de lá de Sodoma e Gomorra, que habitava lá sobre sodomismo, sobre coisas que não convém a Deus e nem também convém a carne sentir, estão vivenciando hoje. As jovens estão seminuas nas ruas e as irmãs da igreja não estão vigiando com saia apertada, os irmãos não estão vigiando com terninho colado, mostrando o peito. Estamos vivenciando essa imoralidade sexual. A prostituição tomou os altares. As missionárias pintadas de pombagira estão aí toda vaidora, mostrando as coxas em cima dos altares, e ainda coloca a mão na frente da saia e fica abaixando a saia. Então por que não coloca logo, vai pro mundo? Porque é casa do meu Deus, não é casa de prostituição, minha querida. Se você quer mostrar as coxas, vai pra rua, vai dançar funk. Eu prefiro, irmãos, uma menina longe da igreja, prostituta lá fora do que dentro da igreja, porque através dela o nome de Jesus vai para a sola do sapato, o nome da igreja cai também, e o escândalo vem. 100 almas, mais de 100 não entram na igreja por causa do mau testemunho dessas jovens depravadas e missionárias obreiras depravadas que não guardam a bunda, que não conseguem guardar o bumbum. A tua bunda é pro teu marido ver, minha filha. O teu corpo é dele, é Gênesis que fala isso. Unirá uma só carne. É isso que está acontecendo. Esse salto alto que você vai rebolar, sua metida, vai pro mundo, não fica na casa do meu Deus. Aí você fala, ai, tá sendo durão, tá mandando as almas fora da igreja. Olha, Jesus disse, João escreveu, eles estavam conosco, mas não permaneceu conosco, porque não era nosso e nunca foi. Até quando essa igreja que vão me chamar para pregar, eu vou ver esses escândalos? E aí quando chega lá, Deus me usa para repreender a igreja. É chato, né? Até quando? Você sabe por que eu vou falar para os irmãos? Você sabe por que acontece isso? Porque tem pastor safado, sem vergonha, que fica no altar e gosta de ver bunda, gosta de ver coxa para fora. É isso que eles gostam. Ignorantes, filhos do diabo e da carnalidade. É isso que vocês gostam. Pastor que opaca, pastor que vê uma mulher com a sacolada, com a bunda mostrando, com as costas de fora, com um saco, um racho desse tamanho na saia, é porque gosta, é porque gosta. Porque quem é santo não combina com as coisas das trevas. Luz é luz, trevas é trevas. E não vem falar pra mim não, ai, se eu falar ela vai pro mundo. Sabe por que ela vai pro mundo? Porque ela é de lá. Ela é de lá, é por isso que vai. Porque quem é de Deus fica com Deus. Quem é da luz, ainda quem é da luz, repreende. Quando houve a repreensão, vem Provérbios dizendo, olha, o filho sábio ama. Vocês que não estão gostando, o filho sábio ama a repreensão. Ama. Pois bem, imoralidade sexual tomou os nossos jovens da igreja? Sim. Tomou também. O grupinho da tua igreja aí, viu, irmão? Irmã que tá me ouvindo. Tem meninas lá, ó, que estão fazendo sexo fora do casamento e cantando no coral. Pode procurar. Pode analisar que tem. Tem também. Namora mais de 3 anos e quer enganar o homem de Deus? Não, namora mais de 5 anos. E o pastor fala, tá tudo bem, uma serva de Deus. Serva da onde? Da onde? Só se for da carne. Escravidão da carne. E não da luz, e não do Espírito.
Quantas jovenzinhas, já nem virgem é mais, estão cantando na frente da igreja do altar de Deus. Ah, 2 casamentos e vai embora, a bagunça chegou na casa do meu pai. Até quando, filhos do diabo? Até quando dura o serviço? Até quando Paulo vai ter que doutrinar vocês? Até quando os livros de Gálatas tem que bater na tua cara para você aprender? Ai, mas também está escrito que um obreiro ele tem que ser manso a ensinar, apto para ensinar e manso. Sim, eu estou sendo manso. É o teu coração que não aguenta a verdade. Deus repreende que ele ama, ele te ama. Por isso que ele não quer te ver com essa saia rachada mostrando a coxa. Eu teria vergonha de ver uma esposa com a saia rachada. Eu fecharia meus próprios olhos. É isso que vocês estão aceitando. E às vezes eu fico pensando, até quando eu vou falar com esse povo duro? Até quando o pastor Júlio vai estar na terra falando com esse povo duro de coração? Vocês são muito duros de coração. Você gosta disso, vocês gostam de sensualidade. O cabelo que Jesus fez tão lindo pra você, cacheadinho lá do céu. Olha lá, cabelo lindo que eu acabei de fazer na terra. Você vai passar chapinha, queima tudo o seu cabelo, cheira aquele cheirão, fedor. E aí do pelo, mas a minha igreja não pode cortar o cabelo, não pode chapinha. Então, quando passa chapinha, cai cabelo. E aí, como que fica? Como que fica? Pode piercing, pode brinco, vambora. Mas eu vou voltar aqui falando sobre moralidade sexual. Porque foi Jesus que mandou eu atingir vocês com isso. Porque tem muitas pessoas que ouvem meu canal e estão em adultério. Olha só. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma, vou repetir, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Ô teólogo, ô fariseu, ô que me odeia, mas eu te amo. Vamos ler em 5,17. Portanto vos afirmo, eu afirmo vocês, isso é verdade. Vivei pelo Espírito. De forma alguma satisfarei a vontade da carne. A mulher que põe salto é para empinar bumbum, é para a bunda ficar empinada. Não tem outro motivo para colocar um salto. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então é uma luta. Paulo falou assim, a maior luta que vocês vão viver. A maior luta é isso aqui, ó, contra o que está aqui dentro. Além dos olhos, que é a luz do corpo, está um espírito. Esse espírito, ele bate contra a carne e a carne bate contra ele. Então dificilmente vocês vão poder parar de orar. Por quê? Porque a carne vai acender, ela vai ganhar a batalha. Agora, como explicar isso? É simples. Quando você ora, você busca o Espírito. Deus é o quê? Espírito, ele não é carne. Ele veio em carne, mas foi em Espírito e voltou. Então Deus é Espírito. O que acontece? Quando você alimenta a oração, você está alimentando a Deus, o Espírito. O Espírito é dentro de você, você está alimentando a comunicação com Deus. E aí faz você matar a carne. Por isso que é uma guerra. A carne veio da onde? Do céu ou da terra? A carne veio do barro, da terra. Por isso que as coisas da terra, por isso que a terra está julgada, a terra já está condenada. E a nossa carne também já está condenada. Por isso que Paulo falou que nós deixaremos o corpo corruptível e entraremos no corpo incorruptível de glória e para sempre estaremos com o Senhor. Por quê? Porque essa aqui foi da terra. A terra será condenada junto com essa membrana que foi feito dela. Então por isso mesmo você tem que buscar as coisas do céu. Porque as coisas que se vê são temporais, as que não se vê são eternas. Por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nas coisas que se vê, porém nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Então vamos continuar. 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Ó, eles não se batem. Eles não conseguem andar juntos. Viu, missionarinha que fica aí profetizando aí toda vaidosa, toda sensual? Não tem como. Esse espírito tá te usando aí, não é de Deus não. Porque o Espírito não bate contra a carne. Se você está na carne, como o Espírito vai te usar? Se você é fofoqueira, é obras da carne. Como o Espírito está na sua vida? Cuidado, demônio também profetiza. Demônio fala em línguas também. Então, não tem como, eles se opõem ao outro. De modo
que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não sois julgados pela lei. Então veja bem, irmãos, é uma luta. A carne e o espírito sempre vai vivenciar essa luta. Uma luta, irmãos, que vem travada muitos anos, desde quando o homem pecou contra Deus. Olha só, olha que Paulo disse em Romanos 7,15. Ele disse que estava passando uma luta. Ele falou: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que eu quero, isso eu não pratico. Olha só, entretanto o que detesto, isso mesmo entrega a fazer. Ou seja, ele estava vendo que, olha, o espinho na carne dele era grande. Que coisa que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas aquilo que ele não quer, é fácil fazer. Então ele viu a luta que ele estava. Então, olha só, ele começa a entender. Olha que Paulo diz, começa a entender o que estava acontecendo com ele em 7:23. Contudo, veja outra lei, agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Ou seja, a carne é acesa em todos os membros. A mão dá vontade de roubar, o olho dá vontade de cobiçar, a boca de fofocar, o órgão genital de se prostituir, a perna de ir correndo, como diz o salmista, de derramar sangue. Então, tudo isso é a vontade da carne. Então, por isso que tem também sobre a vontade da carne e do espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a vontade da natureza carnal. Olha só, Romanos 8,5. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja? Isso está em Romanos 8,5. O Espírito deseja o quê? Mansidão, longanimidade, bem-aventurança, bondade, misericórdia. Esses são os frutos do Espírito. E qual é da carne? Prostituição, iras, pelejas, contenda, dissoluções, invejas, homicídios. Então, tudo isso é obras da carne. Então, há uma luta, irmãos. Há uma luta muito grande. Aí você me fala: pastor Júlio, esses pecados só correm do lado das irmãs? Não, do lado dos irmãos também. O homem, como ele foi feito primeiro e depois ele sentiu o desejo no seu coração de ter uma companheira, isso em Gênesis, Deus colocou a Eva, ele colocou como que o homem cobiçou. O homem cobiçou uma relação. Quem sabe Adão não viu um leão lambendo a leoa e cobiçou uma relação. E sentiu seu coração entristecido ao ponto de Deus adormecê-lo. E tirou da sua costela Eva. No entanto, hoje, Adão viu que entendeu que seria bom para ele. Seria legal para ele agora ter uma mulher, uma adjutora. Então se tornou carne do seu carne, osso dos seus ossos. E aí, o homem o quê? Ele é cobiçoso. O homem tem um pecado, uma vaidade terrível e imoralidade sexual, cobiça. Os homens gostam de cobiçar mulheres. Outra coisa que o homem pode errar na doutrina: bermuda, porque essa perna, a perna do homem não é para essa mulher, precisa ter mulher que ama a perna de homem. Então tem que tomar cuidado. Bração de fora, mostrando porte físico, cuidado. Então tem muitas coisas que o homem peca também. Muitas coisas. Atrás de jogo de futebol, idolatria, time de futebol, jogatina. Então tem muita coisa que cabe ao homem também. Então, irmãos, nós estamos aqui, já falei sobre o que é vaidade e o que não é, o que pode, o que não pode, já falei isso no canal, que acompanha, sabe? Mas aqui Jesus está preocupado. A preocupação do meu Deus que me fez chorar no começo é de saber que a igreja que era espiritual virou carnal. Hoje, se eu for no teu altar, viu, pastor? Você vai me chamar de carnal. Você não vai compreender as coisas do Espírito mais porque vocês estão afundados na carne e não estão vendo mais as coisas, as impurezas. Quando o homem se está na carne, ele peca e ele não tem mais temor de pecar. Mas quando o homem está no Espírito, ele peca, ele fica chorando 20 horas no quarto, dizendo: o que eu fui fazer? O que eu fiz, Senhor? Tenha misericórdia de mim. Então é isso. Existe 2 homens dentro de Davi. Davi, quando ele estava alinhando com Deus, ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele estava olhando só a sua carne, por isso que Salomão escreveu, ele diz assim: olha, o homem enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Ele entendeu que o pai de Davi passou por isso. Davi cobiçou Betseba. Quando a sua nudez se mostrou a ele, ele colocou Urias na frente da batalha e ali adulterou e também colocou um homicídio. Ele fez 2 vontades da carne, o adultério e também o homicídio, que são obras da carne que está em livro de Gálatas. Então, o que é a prostituição? Sexo fora de casamento. É o que está atacando os jovens. O que é adultério? Homens casados na igreja cobiçando as irmãs. Então tem até obreiros com mentalidade de urgia com as irmãs. Isso é o que mais tem hoje na igreja. Então eu estou trazendo para os irmãos a revelação do Espírito Santo. É triste ouvir isso,
mas é o que está acontecendo. A prostituição tomou conta ainda do meu pai, ao ponto de ele me mandar falar esse vídeo, dizer para vocês se arrependerem, dizer para vocês voltar ao primeiro amor e matar essas vontades terrenas e também de prostituições. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações e te dê graça para suportar no dia mau. Sabemos nós que não tem sido fácil. A luta tem sido grande, os demônios estão se manifestando na face da terra, mas sabemos nós que o Senhor é justo e santo. As irmãs, as mulheres que foram reveladas, eu vou dar 2 minutos para você, viu, irmã, pegar um copo de água, e as irmãs da revelada que mexe a barriga, vai lá e pega o copo de água agora. Vou dar 2 minutinhos enquanto eu falo aqui. Então, irmãos, não é fácil. Pega o copo de água, irmãs, corre lá. Então não é fácil. Nós estamos vivendo isso mesmo. Realmente nós estamos vivenciando pastor corintiano, São Paulino, palmeirense, e a terra está realmente virando de uma forma terrível e tenebrosa. Sabemos nós, irmãos, que o tempo é breve e que Jesus está voltando, mas também sabemos que a igreja está perecendo por falta de conhecimento. A igreja, ela está vivenciando os últimos dias e nós também estamos vivenciando também os últimos dias. É a volta do Todo-Poderoso Jesus, é a volta do Todo-Poderoso Senhor. Então, realmente, hoje o costume da igreja é mais fácil pegar um grupinho de jovem, pegar no semáforo, com o farol vermelho, ficar escrito Jesus te ama, cartãozinho, cartazinho, do que catar, preparar esses jovens para enfrentar os demônios na biqueira, para enfrentar os demônios no meio do crack. Isso aí ninguém faz. É mais fácil iludir as nossas jovens. Mas é a obra de Deus. É a obra de Deus de uma forma totalmente fora de conceito. Aquilo ali, irmão, é até aberração, porque no semáforo, irmãos, nós estamos encontrando sem direção do Espírito. Aí você fala, Deus mandou ir no semáforo. Imagina, irmão. Imagina, para com isso. Mas é o nome de Jesus, juro. É verdade, irmão. Quem está na carne fala, não, mas é de Jesus, como ele está falando isso? Mas quem está no Espírito é totalmente fora, a sua visão é a minha, não dá certo. Irmãos, os nossos jovens, aqueles jovens que levantam placas no semáforo, Jesus te ama, Jesus que quer te salvar, é o mesmo que está em prostituição. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos preparar primeiro o soldado para depois tentar ganhar almas. Não tem como 2 cegos andar junto. Um não pode guiar o outro cego. Amém? Então, vamos orar agora para que o Espírito Santo de Deus faça agora a maior libertação das irmãs que estão aí com esses demônios na barriga, demônios que estão mexendo na barriga das irmãs. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo de Deus ele venha intervir às irmãs e dar a vitória para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar agora. Pega o copo de água, as irmãs. Pega o copo de água, coloca para cima também assim. E muitas irmãs vão dar o testemunho. No comentário aqui desse vídeo, vocês colocam lá o milagre que aconteceu. Testemunho o milagre nos comentários aqui. Poderoso Espírito Santo. Aqui agora tem milhões e milhões de copos de água, Deus, levantado para cima. Pessoas que estão, ó Pai, que esses demônios que foram revelados, assim como o Senhor me revelou, porque o Senhor jamais faria alguma coisa se não revelar aos seus profetas, seus servos. Pai querido, esses demônios vieram do inferno atormentar a barriga dessas mulheres. Mulheres que não conseguem mais ter filhos, mulheres que não conseguem mais ter uma vida tranquila em alimentação. Pessoas que estão, ó Pai, tetraindo, não conseguem dormir, viram para um lado e para o outro na cama. Os demônios têm adormecido essas mulheres no cansaço físico. Eu te glorifico, Senhor, porque a luta começou agora. Tem mulheres passando mal agora, eu estou sentindo pessoas sentindo tontura. Mas não deixa nenhum corpo cair no chão, Senhor. Não deixa nenhum corpo cair. Gabriel, pode levantar, né, Gadagai, pela vontade do Altíssimo. Também colocando, Miguel, os anjos armados com espada na mão e em toda a face da terra, em todo o Brasil, tomando as casas, tomando, Senhor Jesus, os barracos. Senhor Jesus, também pessoas que me vê dentro dos carros, tomando também, Senhor Jesus, aonde eles estiverem, na rua. Levanta agora uma bandeira, ó Deus, de acusação contra esses demônios e venham destruí-los, para que esses demônios saibam que o reino dos céus ainda não é falido e que o seu poder é intenso e a sua glória é benevolente. Senhor, é hora de guerrear. Viemos agora guerreando contra esses demônios para destruí-los, para arrebentá-los, para também, ó Deus, tirar da sua aflição, tirar, ó Deus, também daquilo que eles estão fazendo
fazendo com essas mulheres. Pai, visita os enfermos agora e destruindo as hostes da maldade. Sai, Satanás, sai dessa barriga agora. Sai, demônio, tá pulando aí, ó. Deus tá me mostrando 5 barrigas pulando, meu Deus. Olha só, vai pulando, vai saindo, vai amarrando tudo. Vai amarrando tudo no estômago. Você que fez a obra de macumba também, pode ir amarrando tudo no estômago, nas trompas. Vai embora agora, pela vontade de Deus, pela minha voz que está chegando aí no ouvido dessa mulher, em nome de Jesus, vai embora agora, para a glória de Deus. Sai, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Meu Deus, estão libertos, irmãos, que coisa linda. Foram embora, glória a Deus, meu Deus, aleluia, glória a Deus. As irmãs que estavam aí, copo de água, tomou o copo de água e mexeu a barriga. Fala aí com os irmãos aí ao vivo, comentam aí. Irmãos, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por esse dia. Estão curadas, irmãs, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus. Eu queria somente ressaltar uma coisa que me entristeceu muito. E olha lá, todo mundo dizendo aleluia, glória a Deus, todo mundo sendo curado, olha só, glória a Deus, aleluia. Jesus é muito bom, irmão. Vocês não têm noção de que Jesus é bom. Ele é maravilhoso demais, misericórdia demais, o amor de Jesus é muito grande. Eu queria ressaltar aos irmãos, voltando de novo aos irmãos que me falaram assim: pastor, como que você vive? Eu não pode procurar os pastores que eu passei, eu dou um número para vocês, que eu não cobro nenhum real para fazer a obra de Deus, se não for a locomoção. Não gosto de ficar em hotéis, porque eu não acho de certo isso. O homem de Deus tem que sofrer junto com os irmãos no chão. Se for para dormir no chão, dorme no chão. Se for para ir pregar numa igreja e os irmãos só tem um colchão no chão, glória a Deus por isso. Nós dormimos no chão também. No mato, vamos dormir no mato. Eu já dormi em lugares que barata passou em cima do meu filho, da minha esposa. A gente come. A Marivalda está emocionada que ela foi curada, graças a Deus. Então, ela está falando ali. Então, assim, a gente passa por lugares, ratos passam em cima da gente. Tem lugares que a gente vai dormir que as irmãs não têm uma condição melhor. Então a gente não cobra nada para fazer a obra do Senhor. A gente vive de fé. As pessoas, elas estão lá do outro lado e Jesus fala com elas: olha, dá uma oferta para o meu filho. Aí a gente vai aqui, a gente come. É assim que a gente vive. Nós vivenciamos o que